Oi gente, aqui é Isabela de Andrade do projeto Elas na Escrita e hoje eu queria conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, Anna Karenina, do Lev Tolstói. Vamos bater um papo? Bom, gente, hoje então eu escolhi falar de um dos maiores clássicos da literatura ocidental, que é esse daqui, Anna Karenina, do Lev Tolstói. Antes de continuar o vídeo, na verdade, eu sei que a pronúncia correta não é essa, mas eu vou tratar aqui como Anna Karenina, né? Essa pronúncia abrasileirada, porque eu já me acostumei, esse nome já se fixou assim na minha cabeça, então é mais fácil do que ficar pronunciando cada hora de uma maneira. Bom, primeiro vocês sabem que eu, né, assim como aqui no canal, eu gosto muito de ler escritores contemporâneos, principalmente escritoras contemporâneas, né? O canal e o projeto foi criado a partir disso, mas não só para falar de quem já escreveu livros, de mulheres que já estão na escrita. A minha ideia aqui no Elas na Escrita é também incentivar que mais mulheres comecem a escrever. E para isso, então, a gente bate às vezes um papo sobre escrita, sobre formação de escritores. Isso tudo para dizer então que formação de escritores passa muito também pela leitura dos clássicos. Eu que leio muitos contemporâneos, tenho me proposto voltar para os clássicos também, a revisitar esses livros que são muito importantes para a gente entender sobre narrativa, para entender muitos recursos que são utilizados na escrita contemporânea. Então tá valendo falar aqui de um clássico e escrito por um autor homem também aqui no canal, porque acho que tem muita coisa para contribuir com a gente. Então vamos lá. Esse aqui a gente pode dizer que é um dos grandes clássicos da literatura ocidental, escrito pelo Lev Tolstói, também um dos grandes nomes quando a gente pensa nesses classicões, nesses grandes livros da literatura, que é também o autor de Guerra e Paz, outro grande romance que foi um dos formadores também da nossa literatura, de como a gente conhece, entende a literatura hoje, e depois de Guerra e Paz ele escreveu então a Anna Karenina. O título do livro a princípio pode até trazer uma confusão, ele me enganou um pouco inclusive, porque por conta desse Anna Karenina, eu entendi que a única protagonista, a única personagem principal seria ela e todos os outros personagens iriam orbitar ao redor dessa mulher. Mas não é bem assim. O que dá para encontrar aqui no livro são duas histórias principais que vão caminhando juntas, então são dois protagonistas, a Anna Karenina e o Lievin, que a gente vai entender também ao longo da história e pesquisando um pouquinho, lendo um pouco sobre o livro, eu entendi também que ele tinha muito do autor. A gente entende que o Lievin traz um pouco do que o próprio Lev Tolstói enxergava sobre si mesmo, tanto que ele é um personagem muito filosófico, questionador, cheio de existencialismo, e a gente vê que essas questões eram questões que permeavam essa filosofia, esses pensamentos do Tolstói. Bom, eu tenho essa edição aqui mais recente, que é da Companhia das Letras, que aliás é muito boa para leitura, porque eu acho que para um livro desse tamanho, de 800 e tantas páginas, acho que são 818 se eu não me engano, ele tem que estar com uma edição boa para facilitar essa leitura, que é o que essa edição da Companhia das Letras fez. Estava muito tranquilo de ler, uma edição ótima. Não sei se é a minha capa preferida, eu vi que tem outras edições com capas bem mais bonitas, mas eu gosto muito dessa. Então vamos bater um papo melhor sobre a história. Acho que muita gente que já transita aqui pela literatura, por livros, por esses canais online, sabe que Anna Karenina é a história de um adultério. Então, se a gente falar aqui do adultério dela e do que isso vai causar e vai experimentar dentro da história, a gente não vai tratar aí como spoiler, porque é um dos argumentos básicos do livro. Logo ali no início, pouco depois do início, a gente já entende que esse adultério vai existir, que vai ser uma das questões principais. Então, acho que tudo bem a gente falar dele por aqui. Acho até difícil tratar aqui em um único vídeo todas as questões que esse livro me levantou e me fez pensar e experimentar, porque são muitas. E a gente sabe que é isso que faz um grande autor. Ele pega ali uma história que parece ser até um novelão, né? Uma história que a gente já conhece bem assistindo novelas, seriados, que é a história de amor, tem muitos casais, aquelas tramas de vai ou não vai, de traição e retorno. Só que ele pega essas histórias de amor para falar de muitas outras coisas. Então, além desse casamento, enquanto uma estrutura social daquela época, ele vai falar do amor genuíno, ele vai falar pela busca de liberdade, da bondade, ele vai falar do desejo carnal, ele vai falar da questão dos trabalhadores agrícolas naquela época, ele vai trazer uma duplicidade entre, por exemplo, o campo e a cidade, entre um casamento construído a partir da traição e um casamento construído a partir de um amor puro e genuíno, que ele colocaria aqui, né, que seria esse amor puro e genuíno, entre a fé e a descrença,
entre o desejo carnal e o afeto. Acho que tem várias duplicidades aqui, talvez entre a própria Anna Karenina e o Lievin, as relações que eles vão estabelecer. Então tudo isso vai sendo construído ao longo dessas narrativas desses dois casamentos principais, que inclusive pesquisando um pouco, eu vi que o livro poderia até ter se chamado, era o desejo principal dele, se chamar Dois Casamentos ou Dois Casais, algo desse tipo. Bom, e acho que vale a pena dizer que todo livro ele vai trazer milhares de leituras, porque ele vai ser reescrito, né, quase como que reescrito a partir de quem lê. Então é claro que eu vou ler esse livro a partir do meu olhar de mulher contemporânea, de mulher feminista, de alguém que lê muitas histórias escritas por mulheres, de alguém que tem percepções muito claras sobre o cotidiano. Então eu vou ter uma leitura muito específica para esse livro que talvez outras pessoas não vão conseguir relacionar ou vão enxergar de maneira diferente. Acho que isso é uma das coisas mais legais da literatura, né, e de qualquer obra de arte, que ela vai ter muitas interpretações a partir de quem lê. Pois então, voltando a Anna Karenina, que é a personagem título desse livro. Eu acho que enquanto mulher, ela retrata de maneira muito próxima como era viver naquela sociedade russa bastante opressiva e bastante conservadora do século XIX. Ela tinha um casamento, casou-se ainda muito jovem, como se casavam todas as mulheres daquela época, né? Você fazia ali 18 anos, já estava realmente na hora de se inserir na sociedade, de se mostrar para a sociedade à procura de um pretendente que fosse bom o suficiente para você. Então ela se casou muito jovem com um homem mais velho e a gente vai entendendo ali na narrativa que não existia mais um amor, que não existia um afeto, que um dia pode ter existido, mas Anna Karenina já estava ali numa situação mais acomodada, mais passiva, até que ela conhece Vronsky, um personagem importante e cheio de questões dentro da história. Tem um momento do livro em que eu começo a implicar bastante com Vronsky também, que é um personagem também muito enigmático, muito cheio de pontas, e vale lembrar também que dentro do livro a gente não tem heróis e mocinhos, todos os personagens têm um lado bom, um lado ruim, ainda que a gente consiga perceber que o Tolstói colocou, obviamente, o olhar dele, de um homem escritor conservador que vivia numa sociedade opressora. É claro que esse olhar vai estar presente na obra dele. Enquanto eu lia, eu inclusive me questionava se justamente um dos principais objetivos dele, já que ele pensava muito na literatura enquanto forma de educação, era colocar nesse livro aqui até mesmo um alerta para as mulheres de como era ruim o adultério, do que poderia sofrer uma mulher adúltera e de quanto essa mulher adúltera não era uma mulher boa, não era considerada boa perante a sociedade. E eu me questionava então se esse era um olhar dele, né, de tentando passar essa mensagem, passar esse olhar, ou se ele estava apenas retratando a sociedade em que ele vivia. Bom, Tolstói não está mais aqui para nos dizer se esse era o olhar dele ou se ele estava retratando a sociedade, então o que nos resta é debater a partir do olhar contemporâneo. Depois de conhecer o Vronsky, Anna Karenina se apaixona perdidamente e tem muito desejo envolvido tanto da parte dela quanto da parte dele. Abre mão de boa parte da vida dele para viver com essa mulher com que ele se apaixonou. E Anna Karenina também do outro lado vai abrir mão de muita coisa que a gente vai ver ao longo do livro para poder se lançar nesse novo espaço que ela queria, para ela poder buscar essa liberdade que ela queria tanto encontrar a partir dessa paixão. Para uma mulher daquela época que decidia abrir mão do casamento, do casamento original, feito ali perante a Deus, com os votos da igreja e das regras da sociedade, para viver uma nova espécie de casamento, ela seria logo julgada por toda a sociedade. E a partir desse ponto em que a sociedade vira as costas para ela, a gente vai entendendo vários outros pontos que são trabalhados ali na narrativa. O ciúme excessivo, falta de confiança, vingança, conservadorismo, hipocrisia, porque tem um ponto muito legal no livro, que no início da história, a Anna Karenina ela ajuda uma das outras personagens que estava passando por uma situação parecida a justamente continuar com o casamento dela, não romper. Mas nesse caso, quem traía, quem era o traidor, era o homem do casal. E esse homem, ele não vai sofrer consequência nenhuma em todo o livro. Ele inclusive vai continuar traindo ao longo da história. Ele tratava isso como algo normal. Ele dizia que, poxa, eu sou um homem aqui ainda cheio de vigor, cheio de vida, de energia, e minha mulher já está em casa, envelhecendo, depois de ter um filho
filho após o outro. Então a gente vai vendo também então o quanto era absurda essa diferença entre uma mulher e um homem que cometia um adultério. Ao homem não acontecia nada, era visto até como normal, sabe, um adultério ali por baixo dos tapetes, era um desejo de homem, todo homem, né, costuma fazer aquilo, e uma mulher que acabaria perdendo tudo, perdendo sua posição na sociedade, perdendo filhos, perdendo contato com os filhos, com família, seu prestígio, tudo, vivia um abismo. Então, para mim, essa foi inclusive uma das questões principais do livro, o quanto a sociedade via e experimentava de forma diferente uma traição feita por um homem ou por uma mulher, e o quanto eles iam ter consequências absurdamente diferentes. E eu também enxerguei muito ali ao longo da narrativa o quanto essas mulheres criavam uma dependência muito grande àquela instituição da família, a instituição do casamento, já que desde o início elas se preparavam para casar, para ficar com aquele marido e cuidar da família, aquela se tornava a única alternativa possível, não existia outra alternativa, não existia uma educação para as mulheres. Inclusive, esse é outro ponto discutido no livro, que fala muito de política. Tem uma hora em que alguns homens estão discutindo essa questão, e um deles, que é um pouco mais progressista, vê com bons olhos essa educação das mulheres, e outro acha que não, porque essa educação das mulheres, se as mulheres fossem à escola, isso estaria diretamente relacionado com uma questão de independência feminina, que já traria, né, um monte de outras questões. Esse é um outro tema muito importante que é abordado ao longo da narrativa. Além dessa história do casamento da Ana Karenina, a ruptura com o casamento original é a construção de uma outra relação a partir da traição, que ali eu acho que a gente vê que é colocado como algo ruim mesmo, já que essa relação que começa a partir de um adultério vai ser ali muito diferente, muito mais complicada do que, por exemplo, a relação que o Lievin começa no livro, que era aquele outro personagem que eu falei que ele vai protagonizando a história ao lado da Ana. O Lievin, ele se apaixona por uma menina ali desde o início da história também, uma menina em idade de casar, aí daquele jeito todo muito certo, ele estava apaixonado, ele era um homem do campo, ele queria fazer a proposta para aquela mulher e viver com ela o resto da sua vida, construir uma família, construir uma vida ao lado dela, e a gente vai acompanhar então que como vai ser diferente a relação construída por esse personagem a partir do que é colocado ali como um amor puro. Então é outra questão, inclusive, para a gente colocar o que é esse tal de amor puro. Seria esse amor puro se começasse apenas ali naquela situação de um homem apaixonado que propõe uma mulher que ainda é virgem, que não teve nenhuma outra relação, a construir um casamento naquela instituição social? Seria esse o amor puro? Mas ainda assim, o Liev, ele é um personagem muito legal na história, ele tem umas pitadas de humor bem inteligente, tem dúvidas existenciais que a gente vai acompanhando ao longo da narrativa e que passam a ser dúvidas nossas, questionamentos nossos. Ele dialoga muito com os trabalhadores do campo, já que ele é um homem do campo, então ao longo de todo o livro a gente vai ver essa relação dele com os mujiques e com o próprio trabalho braçal, o quanto ele entendia que esse trabalho dele, o trabalho filosófico, o trabalho mental, os estudos, a leitura e a inteligência, andavam ali lado a lado se relacionando com esse trabalho braçal, esse trabalho físico que daria a ele ali, inclusive, alguns instantes de desconexão, um instante para poder relaxar a mente, tranquilizar e não pensar em todas as questões políticas, sociais, em todo o burburinho que a sociedade russa trazia daquele tempo. Esse personagem, inclusive o Lievin, além de ter muito essa questão do amor puro, da relação com o campo, ele colocava muito esse paradoxo entre o campo e a cidade, mostrava o quanto o campo seria ainda melhor, né? Não teria toda aquela confusão, aquela hipocrisia da sociedade, da alta sociedade ali. Ele também era um homem que ele rejeitava um pouco alguns daqueles rituais desnecessários da época. Por exemplo, ele não entendia como o casamento, que para ele era só aquele ponto de encontrar o grande amor e finalmente viver com aquela mulher amada dentro de casa, precisasse passar por uma maratona de rituais, enxoval, de criar penteados e vestidos e festas caras e grandes figurinos e convidados. Ele vai fazendo tudo aquilo em nome justamente da relação que ele tinha com a mulher que ele gostava, mas ele sempre achou tudo aquilo um exagero, muito supérfluo, muito desnecessário. E além disso, além dessa questão dele com esses rituais, com esse excesso da sociedade da época, ele vai trazer muito uma questão de fé. Ao longo do livro ele vai colocando à prova a sua própria fé, a sua descrença ou a crença em Deus ou em alguma religião. Isso vai mudando ele ao longo da história. De acordo com os acontecimentos que ele tem, ele vai crescendo internamente, vai se entendendo, vai experimentando novos espaços. E ele começa então a chegar a um ponto em que essa fé seria movida pela bondade humana, assim, pela uma bondade pura que seria feita em troca de nada. Todas essas dúvidas existenciais
especiais dele, inclusive uma das frases que ele diz lá no final do livro: é impossível viver sem saber o que sou e para que estou aqui. Então ele ficava se questionando disso ao longo de todo o livro. Tem um trechinho que eu destaquei que me chamou muita atenção a partir dessa questão que eu estava falando da educação das mulheres, que permeava um pouco tanto ali a parte da Ana Karenina, que ela era uma mulher que gostava de ler muito, que começa a escrever, que encontra inclusive nessa instrução, nesse contato com os livros, um pouco de distração por um tempo em que ela está precisando, em que ela está totalmente sozinha dentro de casa. Essa instrução era inclusive então um espaço para ela encontrar ali companhia nesse vazio, mas isso vai caminhando também ao lado do Lievin, que tem essas discussões políticas com outros homens da época, e um deles fala isso aqui: Alexei manifestou a ideia de que a educação das mulheres geralmente se confunde com a questão da emancipação das mulheres e só por isso pode ser considerada nociva. Bom, e como eu ia dizendo, eu, enquanto mulher contemporânea, eu era muito chamada por essas questões. A cada vez que isso aparecia no livro, eu realmente parava a leitura, eu precisava marcar, eu precisava repensar um pouco tudo isso. Bem, apesar de ser um livro grande, ele tem mais de 800 páginas, divididas em 8 partes, ele não é nem de longe cansativo. Tolstói, obviamente, como um dos grandes escritores, ele sabe conduzir essa narrativa de maneira brilhante, colocando todas essas questões que eu falei, né, de amor e ódio, o campo e a cidade, política, filosofia, existencialismo, fé, religião, traição, ciúme, desejo carnal, tudo isso vai se relacionando com os personagens de uma maneira muito fluida, que a gente vai construindo uma empatia muito grande com cada personagem, ou ao mesmo tempo também vai construindo uma relação um pouco de cansaço com esse lado obscuro deles, e a gente vai entendendo esse equilíbrio que ele cria, que eu acho que é muito bacana, porque ele retrata cada um desses personagens como pessoas mesmo, que tem luz e sombra, que tem um lado bom e ruim. Eles têm esse equilíbrio. Inclusive eu sei que tem algumas pessoas que acham a Ana Karenina uma personagem chata, mas eu acho que ela foi injustiçada justamente por essa questão que eu acho que o livro tenta colocar, né, de como o adultério era ruim, do quanto o adultério era prejudicial. Então ele coloca essa mulher numa situação muito complicada de ciúme excessivo, de construção de uma loucura, de um ápice de loucura e ansiedade que vai aumentando até ela se autodestruir. E isso acaba tornando a personagem um pouco chata e repetitiva em alguns momentos, mas acho que por essa injustiça de, obviamente, retratar a sociedade daquele tempo, e que queria colocar um pouco esse olhar do quanto o adultério era ruim. Lendo com esse olhar atual, eu consigo entender a Ana Karenina em diversos momentos, consigo entender aqueles picos de ansiedade, de ciúme, de incerteza, de obviamente o que fazer com aquela vida que ela estava tentando reconstruir e que ao mesmo tempo se destruía nos olhos dela, e com aquela solidão que ela vai experimentando. Acho que apesar dela sair de um casamento para entrar em uma relação e ter filhos e ter amigos, ela experimenta uma solidão muito grande no livro, e essa solidão vai aumentando ao longo da história. Acho que quanto mais ela caminha, quanto mais ela tenta buscar essa liberdade, mais essa solidão aumenta. Acho que para mim essa foi uma questão muito forte. Mas é isso, foi uma leitura que eu adorei fazer, inclusive agora em maio eu li pouco, eu estava lendo um pouco mais devagar, estava com um fluxo de leitura mais lento, então eu li só esse livro. Além dele eu li mais um romance de uma autora nacional, que foi O Ana de Corona, da Gisele Mirabai, e li mais 2 ou 3 graphic novels, mas de livro maior foi só esse aqui, e valeu a pena ler ele bem devagarzinho, com calma, porque eu queria uma relação muito próxima com os personagens, cheguei a sonhar com eles em algum momento, porque eu leio muito antes de dormir, isso é muito sugestivo para os sonhos, mas é uma leitura ótima, acho para todo mundo que está querendo ter uma formação de leitura maior, que está querendo conhecer histórias boas, está querendo ter uma formação de escritor, inclusive, esse livro aqui é um prato cheio. Principalmente acho que na construção de personagens. Os personagens são muito bem construídos, tanto os principais quanto os personagens secundários que vão ali transitando, ajudando na história. Acho que todos eles têm uma base muito sólida, todos eles têm uma construção muito rica que vale a pena conhecer e prestar atenção. Espero que vocês tenham gostado e que, se já leram, conversem aqui comigo, dialoguem sobre o que vocês acharam, outros temas que chamaram mais a atenção de vocês na leitura. E se não leram, vale a pena colocar aí na lista dos livros desejados, porque tem muitas questões que ainda são super atuais e que inclusive acho que vão ser sempre questões atemporais. Então anota aí, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.